Seja bem-vindo ao canal. Se você é inscrito e não quer perder mais nenhum vídeo, ative as notificações do canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Vá até o sino e ative enviar para mim todas as notificações do canal. Fazendo isso, você ficará por dentro de qualquer postagem nova e atualização. Ajude também a divulgar os vídeos. Para fazer isso, é só deixar seu like. O canal Despertar agradece. Pela primeira vez os arqueólogos iniciarão as escavações no sítio que se crê ter sido aquele onde a Arca da Aliança esteve durante cerca de 20 anos, antes de ter sido devolvida aos israelitas pelos filisteus. As ruínas da bíblica Kiriat Jearim começarão a ser escavadas neste próximo mês de agosto. Esta localidade está mencionada na Bíblia mais de uma dúzia de vezes. Fica a pouca distância de Jerusalém, e sabe-se que era habitada nos dias do rei Davi. O livro de Samuel narra que a arca esteve cerca de 20 anos naquela localidade, causando grandes dissabores entre os filisteus, que haviam roubado aos israelitas. A Bíblia descreve a arca como sendo uma caixa de madeira revestida a ouro, dentro da qual se encontravam as duas tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos. Outros textos bíblicos referem também a presença da vara de Arão e de Maná dentro da arca. O rei Davi acabou por carregar a arca para Jerusalém, numa cerimônia festiva em que ele próprio dançou. Durante muitos anos a arca ficou dentro do templo construído por Salomão, tendo desaparecido durante a destruição do mesmo no ano 586 a.C. As escavações serão dirigidas pela Universidade de Tel Aviv, em cooperação com o Colégio de França. Finkelstein, o arqueólogo responsável pelas escavações, afirmou que o lugar é importante por diversas razões. É um sítio grande e central nos montes de Jerusalém que até agora nunca foi estudado. Será talvez o único lugar-chave de Judá que não teve ainda nenhuma escavação arqueológica sistemática, com exceção de um mosteiro dedicado à Senhora da Arca da Aliança. O topo do tel arqueológico está praticamente deserto. As escavações concentrar-se-ão na zona à volta do mosteiro. Os arqueólogos suspeitam que tenha ali existido pelo menos um templo comum às práticas religiosas daqueles povos. A própria Bíblia refere que aquele era um lugar de culto, provavelmente ao deus Baal, o deus das tempestades no culto cananeu. Fonte: Shalom, Israel. Arqueólogos podem ter encontrado a casa em que Jesus foi criado. A casa é composta parcialmente de paredes de argamassa e pedra, e está localizada em uma encosta rochosa. O local foi descoberto pela primeira vez por freiras na década de 1880, e só foi investigado por cientistas em 2006, quando um grupo de arqueólogos, liderado por Ken Dark, um professor da Universidade de Virginia, no Reino Unido, identificou a casa como do século I, e que seria um local em que pessoas que viveram séculos depois de Jesus acreditavam que ele teria crescido ali. Mas seria possível que somente investigações arqueológicas possam indicar com precisão em qual casa Jesus foi criado? Os pesquisadores afirmam que não. Porém, ao mesmo tempo, não há razões para se descartar totalmente esta hipótese. Acreditam os investigadores. Acredita-se até o momento que Jesus tenha crescido em Nazaré. Os arqueólogos descobriram que, séculos depois do tempo de Jesus, o Império Bizantino, que controlava Nazaré até o século VII, decorou a casa com mosaicos, e construiu ali uma igreja, conhecida como a Igreja da Nutrição sobre a casa, protegendo-a. Mais tarde, durante as cruzadas na Terra Santa, no século XII, levantaram ali uma igreja depois que o local caiu em desuso. Esta evidência sugere que ambos bizantinos e cruzados acreditavam que essa era a casa onde Jesus foi criado, segundo o pesquisador Ken Dark. Escavações apontam evidências do reinado de Salomão. Durante a Idade do Ferro, os seres humanos começaram a explorar os depósitos de cobre escondidos no Vale de Tina, no atual estado de Israel, como fica evidente ao se observar as milhares de antigas minas e dezenas de locais de fundição existentes no distrito. Agora, o debate dos arqueólogos se concentra em quem controlava essas minas, e quando, após ter explorado a região na década de 1930, o arqueólogo estadunidense Nelson Glueck anunciou ter encontrado as reais minas do rei Salomão. No reino bíblico, de Edom,
As Minas do Rei Salomão é um romance de aventura popular, publicado pelo autor vitoriano inglês, Henry Rider Haggard, e traduzido para o português por Eça de Queiroz. O livro narra uma jornada ao interior da África, feita por um grupo de aventureiros em busca de uma lendária riqueza que supostamente estaria escondida nas minas que dão nome ao romance. A importância da obra se dá principalmente por ser considerada a precursora do gênero literário Mundo Perdido. As pesquisas do decorrer do século XX, e essencialmente após a descoberta de um templo egípcio no centro do vale, em 1969, lançaram dúvidas sobre as afirmações de Glueck. Alguns arqueólogos sustentam, desde então, uma interpretação que sugere que os antigos egípcios teriam de fato construído as minas, antes mesmo da suposta existência do reinado de Salomão, ainda no século XIII a.C. No entanto, as escavações recentes no Vale de Tina revelaram artefatos datados do século X a.C., época em que a Bíblia diz que o rei Salomão governava. Os especialistas, porém, argumentam que as minas provavelmente eram operadas pelos Edomitas, uma tribo seminômade que constantemente entrava em conflito com Israel. As minas são, definitivamente, do período do rei Salomão, garante o arqueólogo Erez Ben Yosef, da Universidade de Tel Aviv. Esses locais podem nos ajudar a compreender a sociedade local, que, se não fossem as minas, teria passado despercebida por nós. Ano passado, Ben Yosef e uma equipe de pesquisadores investigaram uma área conhecida como Colina dos Escravos, um local de fundição previamente intocado, que mantém rastros de centenas de fornos e camadas de cobre, o material restante da extração do metal. O lugar não apresentava ruínas arquitetônicas significativas, mas os arqueólogos conseguiram encontrar resquícios efêmeros de uma vida antiga, pedaços de roupas, cordas, tecidos e objetos de cerâmica, além de tâmaras, uvas e pistache. 11 amostras do material encontradas na Colina dos Escravos foram submetidas a testes na Universidade de Oxford, na Inglaterra. De acordo com os pesquisadores, os resultados mostraram que os itens antigos datam justamente da época do reinado de Salomão. No Vale de Tina, nós certamente descobrimos uma sociedade com alto grau de desenvolvimento, organização e poder, resume Ben Yosef. Apesar do debate sobre quão confiável é a Bíblia como fonte histórica para arqueólogos, Ben Yosef acrescenta que é muito possível que os reis Davi e Salomão tenham, de fato, existido. Claro, essas pessoas só acreditam vendo. Consequentemente, segundo ele, é possível que uma dessas figuras bíblicas tenham exercido algum controle sobre as minas do Vale de Tina. Uma pequena estátua de ouro, em forma de bezerro, apoia a história de Moisés e dos israelitas idólatras relatada nos textos bíblicos, escreveu a revista Time. Até agora, não se tinha encontrado qualquer objeto nas ruínas cananeias, anteriores ao êxodo, dos israelitas. Porém, em junho de 1990, nas ruínas da antiga cidade de Ascalon em Israel, uma equipe de arqueólogos encontrou nas escavações ali efetuadas um bezerro medindo 12,5 centímetros de comprimento, feito de bronze, cobre e prata. Analisando o objeto, o chefe da expedição concluiu que o bezerro foi polido para brilhar como ouro. Lawrence Stanger, diretor da equipe, pensa que o bezerro remonta a 1550 a.C., antes dos israelitas conquistarem Canaã. Stanger sugere que o bezerro pode ter sido usado na adoração ao deus pagão, El, ou ao seu filho Baal, e que pode ter sido um protótipo dos bezerros de ouro mencionados na Bíblia. Bom pessoal, com todos os esforços que a elite do mal, os seguidores do maligno faz para ridicularizar a veracidade da Bíblia, sempre eles deixam uma brecha, para nós, como essas descobertas aí, que para mim pessoalmente só serve para comprovar a veracidade do nosso manual de instrução, que é a Bíblia, e aumentar ainda mais minha fé. Se gostou deste vídeo, ajude o canal, compartilhe, comente, deixe seu like, se inscreva. Obrigado pelos 40.000 inscritos, um forte abraço, e até o próximo vídeo. No entanto, existem provas que contrariam tais visões, pois foram descobertas referências históricas sobre a escravidão dos hebreus, sua fuga do Egito e também as 10 pragas que ocorreram nesta época. Em 1947 o arqueólogo, Henry Xavier, achou parte de um monumento, ou estela quebrado, datado da época do faraó Amose, por volta do ano de 1500 antes da Era Comum. Por incrível que possa parecer, o monumento estava coberto de inscrições hieroglíficas,
que espelhem a narrativa bíblica. Ela relata uma grande catástrofe ocorrida no Egito, envolvendo chuvas, trovões e relâmpagos. Este tipo de tempestades são muito raras no nordeste da África, pois é uma região muito seca. Isso é um fator muito interessante, pois a narrativa bíblica sobre as pragas do Egito também enfatiza fatores climáticos, e agora encontramos este artefato da mesma época narrando um acontecimento tão similar. A Estela de Amos menciona a tempestade. A Bíblia também fala sobre tempestade.